Eu gostaria de olhar no Salmo 78. E vamos somente olhar em 4 versículos, os primeiros 4 versículos desse Salmo. Esse é um dos salmos de um homem chamado Asaf. Quem era Asaf? Ele era um dos levitas que Davi escolheu para ser músico do reinado. Asaf escreveu 11 salmos. Ele escreveu Salmo 50, daí Salmo 73 até Salmo 83. Eu gostaria de ler um trecho em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos, começando no versículo 4, fala sobre Asaf. Designou, falando de Davi, designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jael, Semeonita, Jeel, Matais, desculpa, Eliabe, e esses nomes diferentes. Então, Asaf fazia ressoar os símbolos. Ele fez parte da equipe que louvava ao Senhor diante do altar na época de Davi, antes do templo, então era do tabernáculo. Mas aqui em Salmo 78, você sabe bem que o salmo mais comprido é Salmo 79. Salmo 78 é o segundo mais comprido, com 72 versículos. Não vamos estudar o salmo inteiro hoje, nós somente os primeiros 4 versículos. Então, o título da mensagem é Não Guarde em Segredo. Quem estava na Igreja Batista Fé ontem à noite? Então, eu achei bem interessante, porque o que o pastor pregou ontem à noite tinha alguma coisa a ver com o que eu vou pregar hoje à noite. Então, eu acho que Deus está tentando comunicar uma mensagem bem interessante. Não guarde em segredo. O primeiro versículo fala, meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Sabe, há algo em um segredo que é difícil de guardar, né? Alguém conta um segredo para você e a primeira coisa que você quer fazer é compartilhar aquele segredo, né? Você gostaria de dar iluminação a mais alguém. E se você mandar uma criança de guardar um segredo, e a criança, vou sim, daqui a pouco o bairro inteiro sabe o segredo, né? Porque espalha muito rápido. Mas tem adultos que fazem a mesma coisa, né? Às vezes a gente faz, vamos orar sobre tal coisa. É um pedido de oração. Ah, brincadeira, né? É um segredo que você nem deve contar, mas você já contou. Então, eu cresci num lar onde meu pai nunca guardava o segredo do evangelho. Ele não era evangelista, ele nunca terminou o ensino médio, e não porque ele não era esperto, porque ele fosse capaz, mas porque meu avô morreu jovem, e meu pai tinha que trabalhar, e a vida dele tomou um outro rumo. Mas ele fez alguma coisa muito interessante. Quando eu estava em casa, eu era um menino de 10, 11, 12 anos, e meu pai, depois de uma janta ou de um almoço, iria pegar a Bíblia e ler um trecho. Daí ele iria contar uma história que dava vida àquele trecho. É do diabo. Lembra? O pastor Herbert falou. Mas meu pai, ele leu o trecho, daí explicava o trecho, e logo depois a gente se ajoelhou ao redor daquela mesa, e cada um de nós orávamos em voz alta. E eu não dava muito valor naquela época, eu era um menino e era, sabe, alguma coisa para fazer depois da janta, né? Mas agora eu consigo entender que meu pai estava fazendo algo muito importante.
Ele estava fazendo exatamente o que Asaf está pedindo de nós e o que estava pedindo do povo de Israel naquela época. Ele falou, versículo 1, meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Então, Asaf queria que seu povo se aproxime a ele, porque iria ver alguma coisa importante da boca dele. É uma história que Deus fez, suas obras poderosas. Não sei por que meu tablet está conversando comigo, não é de Deus mesmo. Mas ele estava querendo comunicar as obras poderosas de Deus, suas maravilhas, sua fidelidade durante os anos, através das gerações. Mas o que me chama a atenção, logo nesses versículos de abertura, é isso. Asaf não está pregando apenas para os adultos. Ele está querendo comunicar com as crianças. Já está pensando na próxima geração. Note de novo note o versículo 4 deste trecho. Alguém pode ler o versículo 4? Então, não o encobriremos a seus filhos. Nós vamos contar, nós vamos garantir que eles saibam. Vamos pensar nessa palavra encobrir. Você não encobre algo por acidente. Encobrir é uma escolha. E Asaf está dizendo, nós escolhemos não fazer isso. Nós escolhemos falar, contar a história, passá-la adiante. Meu pai fez essa escolha. Em volta de uma mesa de jantar com uma Bíblia bem usada, ele se ajoelhou e ele não era tão jovem naquela época, mas ele passou a fé para seus filhos. Ele sempre levava também a gente à igreja, não por obrigação, mas era normal para nós ir à igreja, ir aos cultos. Quando as portas da igreja estavam abertas, a gente foi lá. E era normal. Nossos amigos estavam lá, nossa família estava lá, e nunca era um mandamento para nós. Fez parte da nossa família. Então, disso eu quero falar. A história que não pode ser guardada em segredo. E a responsabilidade que cada um de nós aqui carrega, pais, avós, tios, tias, professores, vizinhos, de garantir que a próxima geração a ouça. Vamos abrir uma palavra de oração e daí vamos olhar em 3 pontos desta mensagem. Senhor Deus, queremos te dar graças ao Senhor que podemos estar aqui num país que ainda deixa o povo reunir para ouvir a palavra de Deus. Pai, eu dou graças ao Senhor que podemos abrir livremente a Tua palavra e que já ouvimos o que já ouvimos na escola dominical sobre a Tua fidelidade e a nossa luta contra o pecado, Pai. Damos graças que podemos estudar a Tua palavra e que podemos aprender do Senhor. Eu peço que o Senhor esteja me guiando, me ajudando a compartilhar o que já estudei. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, de novo, versículo 1, deste Salmo 78. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Então, ele está falando, preste atenção. Preste atenção. Asaf não está entrando devagar no assunto, não com uma conversa fiada. Ele está abrindo com um comando. Escute. Escute, eu vou falar. E repete de outra forma. Dê ouvidos. Se notou? Escute o que eu vou falar, dê ouvidos do que eu vou falar. Isso não é repetição acidental, é urgência. É um homem que sabe o que vai dizer importa e precisa ter certeza que as pessoas estão realmente prestando atenção. E atenção
antes de falar, ele quer que todo mundo está prestando atenção. Você já fez o que você falou. Você presta atenção, você quer ouvir o que vai sair da boca da pessoa. Então, vivemos num mundo que está sempre competindo para a nossa atenção. Temos muito barulho. Essa rua é um exemplo, né? Mas temos aquele celular ou aquele tablet que está sempre dando para chamar a nossa atenção. Uma tela, uma notificação, uma preocupação ou uma distração. Sempre há algo competindo pela nossa atenção. E até mesmo num culto, se formos honestos, nossa mente pode ser 1000 quilômetros daqui, enquanto estamos sentados no banco. Especialmente quando temos sentado por meia hora ou uma hora, assim, né? Então, sempre alguma coisa tentando nos distrair do que Deus quer comunicar. Então, Asaf conhece a natureza humana, e por isso ele não diz apenas escute, ele diz 2 vezes com peso. Agora, algo interessante aqui. Ele o chama de meu povo. E não é um estranho falando, é um pastor, um líder, de alguém que tem investimento no grupo. Ele não está dando uma aula de longe, ele fala como alguém que pertence à mesma comunidade, à mesma história, ao mesmo Deus. Isto muda completamente o tom. Não é preste atenção, porque eu te mandei, é preste atenção, porque o que vou cantar é a sua história também. Para os mais novos aqui, vocês conhecem aquele momento em que você está fazendo alguma coisa e um dos seus pais entra na sala e fala em voz alta: "Oh, preste atenção, vou te dizer alguma coisa." Você sabe bem que não vai ser algo suave, mas você tem que prestar atenção, porque é importante. Exatamente esse tom que Asaf está usando aqui. Então, a história de Deus merece esse tipo de atenção. Não meu ouvido, enquanto rolamos pensamentos. Não concordar com a cabeça enquanto a mente está em outro lugar. Atenção plena. Inclinado, pronto a receber. Porque o que vem a seguir, e veremos isso ao longo do Salmo 78, é todo o alcance que Deus fez pelo seu povo. Os milagres, as falhas, a fidelidade, a disciplina, a redenção. O Salmo inteiro conta a história de Deus com Israel. É bem interessante. É uma história longa, é uma história verdadeira e é a nossa história. E você não vai querer perder. Então, isso era o ponto número 1. Ponto número 2. Ponto número 1 era o quê? Preste atenção. Ponto número 2 é isso. Isso é notícia antiga. E esse é justamente o ponto. É notícia antiga. Olha o que fala, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Asaf deixa algo muito claro aqui. Ele não está afirmando ter descoberto nada novo. Não está apresentando revelação fresca ou entendimento original. O que ele vai compartilhar é verdade recebida. Coisas que foram ouvidas, coisas que foram conhecidas, coisas que vieram através dos pais. Isso é notícia antiga. Esse, diria Asaf, é justamente o ponto. Vivemos numa cultura obcecada com o novo. Novo é melhor. Novo é empolgante. Novo significa progresso, né? Se algo é antigo, como eu, por exemplo, deve estar desatualizado ou irrelevante, pronto para ser substituído.
Trocamos o celular cada 2 anos. Por quê? Porque o modelo do ano passado não serve mais. Corremos atrás das últimas ideias, das opiniões mais recentes. Mas a fé não funciona assim. O evangelho não melhora com a passagem do tempo. As obras poderosas de Deus não se tornam menos poderosas porque aconteceram há muito tempo. Na verdade, Asaf parece sugerir que a idade da história faz parte da sua autoridade. Nossos pais nos contaram. Há uma corrente aqui. Geração após geração. Essa é a corrente, evidência de algo real, durável e digno de confiança. Pense dessa forma. Quando meu pai abria a Bíblia depois do jantar, ele não estava passando adiante o que havia sido passado, quer dizer, algo novo. Ele não estava passando algo novo. Ele estava passando adiante o que havia sido passado para ele. Eu não sei quem passou o evangelho para o meu pai. Ele falou sobrinha ou alguma coisa assim. Eu não lembro, ele nunca contou isso para mim. Mas tinha sido passado para ele. E a parte interessante é que ele não foi criado num lar cristão. Os meus avós não eram cristãos. Não sei exatamente como ou onde ou quem passou o evangelho para o meu pai, mas graças a Deus passaram e ele aceitou Cristo naquela época. Mas seja quem for que passou para ele, passou o que recebeu de outra pessoa. E essa corrente vai até o começo, através dos apóstolos, através dos profetas, através de homens como o próprio Asaf. Até os atos poderosos de Deus na história. Isso não é fraqueza, é forte, é força. Dá força à história. Há uma expressão maravilhosa aqui. Coisas que ouvimos e aprendemos. Ouvimos e aprendemos. Sabe, há uma diferença entre essas duas palavras. Você pode ouvir algo sem realmente aprendê-lo. Mas Asaf está falando de verdade, que passou do ouvido para o coração, da informação para a convicção. Diferença entre ouvir e aprender. É uma verdade com a qual se viveu, se lutou e que se confiou nas estações difíceis. Esse tipo de conhecer é exatamente o que queremos passar para os nossos filhos. Não apenas fatos sobre Deus, mas uma fé que foi testada e se mostrou verdadeira. A fé sempre chega até nós antes de podermos dá-la a outros. Somos todos receptores antes de sermos doadores da nossa fé. Isso deve produzir em nós profunda humildade e profunda gratidão pelos pais, mães, pastores, professores que passaram essas notícias maravilhosas para nós na escola dominical, nos estudos, nas mensagens. Esse era o ponto número 2. Ponto número 3. Não as encobriremos. Versículo 4. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que fez. Repara naquela palavra não. Isso é uma declaração, um compromisso, uma promessa coletiva que a comunidade da fé está fazendo à geração que vem por trás dela. Nós vamos contar. Nós não vamos encobrir. Não há nada de passivo nessa linguagem. Asaf está convocando uma transmissão intencional
deliberada e proposital da fé. E como mencionei na introdução, encobrir é sempre uma escolha. Ninguém encobre algo por acidente. Você encobre de propósito, mesmo que este propósito seja apenas descuido, correria ou pensar que outra pessoa vai cuidar disso. Você já fez isso? O pastor vai dar aula para meu filho ou minha filha. Na escola dominical, a professora vai dar aula. Eu não tenho que fazer isso porque meu filho vai estar na igreja na quarta-feira à noite. Não faço isso. Quantas crianças cresceram em lares onde a Bíblia estava na prateleira, mas nunca era aberta? Onde se dava graça às refeições, mas Deus nunca era realmente assunto de conversa. Onde a fé é praticada no domingo só, domingo de manhã ou domingo à tarde, e é invisível o resto da semana. Isso é uma forma de encobrir. Talvez não maliciosa, mas encobrir do mesmo jeito. Asaf usa 3 expressões para descrever o que deve ser contado. Note, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Leia devagar de novo. Feitos louváveis, seu poder, suas maravilhas. Quantas vezes na leitura bíblica lemos sobre o êxodo do Egito? 1000 vezes deve ser. Sempre repetindo. Parece a mesma coisa cada vez. Mas isso é uma recitação, não é uma recitação seca de fatos religiosos. É uma celebração. É um pai pegando seu filho pelo ombro e dizendo: você precisa ouvir o que Deus fez. Você simplesmente precisa ouvir. E não somente contando do passado da Bíblia, na Bíblia, a época da Bíblia, mas na sua própria vida. Contando ao seu filho o que Deus está fazendo na sua vida. Esse é o espírito que queremos em nossas casas. Uma conversa espiritual diariamente. Alvo de contar os nossos filhos, as nossas filhas, a Cristo, a Deus, durante a semana. Não é obrigação, não é dever cumprido com um suspiro, mas entusiasmo genuíno, transbordante, de eu não consigo guardar isso só para mim. Eu tenho que contar pelo que Deus fez. O mesmo entusiasmo que faz uma criança ser péssima em guardar segredos. Acho que às vezes subestimamos nossas crianças, assumindo que elas não vão se interessar na igreja. Não vão entender, não vão se envolver. Mas as crianças são extraordinariamente perceptivas. Elas sabem quando os adultos ao redor acreditam em algo profundo. Eles sabem quando a fé é real. E quando é fake news ou notícia falsa. E quando vem maravilhas genuínas nos olhos de um pai ao mencionar que Deus fez. Quando foi a última vez que você contou alguma coisa que Deus tem feito na sua vida e a criança na casa ficou, uau, legal. Ou talvez até sua esposa ou seu marido ficou, uau, legal. Deus fez. Meu pai não era teólogo. Não tinha formação em seminário, nem uma biblioteca cheia de comentários, mas ele cria. E quando abria aquela Bíblia depois do jantar, a gente sabia que ele cria. Mas do que qualquer lição perfeitamente elaborada, e quando ele se ajoelhou e começou a orar, coração, a gente sabia que nosso Pai cria em Deus. Não os encobriremos. Essa é a promessa que você deve fazer.
Então, para concluir, cobrimos muito terreno, apenas 4 versículos. Asaf nos chama para nos aproximar e ouvir. Ele nos lembra que a fé que carregamos é verdadeira e a verdade recebida. Notícia antiga que é melhor do que qualquer coisa nova que este mundo tem a oferecer. E ele nos convoca a tomar uma decisão, um compromisso deliberado, intencional, de contar à próxima geração o que Deus fez. Então, eu quero voltar ao meu pai por um momento. Ele nunca soube que estava fazendo algo extraordinário. Era apenas um homem que amava Deus e amava os filhos. E entendia que essas duas coisas deveriam andar juntas. Não tinha currículo, não tinha plano, tinha uma Bíblia, uma mesa de jantar e a convicção de que seus filhos precisavam ouvir sobre o Senhor. Era coisa simples, mas constante também. Então ele contava, noite após noite, passagem após a passagem, histórias após história, oração após oração. Ele estava cumprindo a promessa do Salmo 78. Não encobriremos aos nossos filhos. Eu quero fazer uma pergunta, então. Eu não quero que você responda, mas quem te contou sobre as maravilhas de Deus, os milagres, o Salvador? Quem foi a pessoa ou as pessoas que se certificaram de que você ouviu sobre os louváveis feitos do Senhor? Talvez tenha sido um pai, como o meu. Talvez uma avó que orou sobre você. Talvez um professor de escola dominical, cujo nome você não lembrava há anos. Talvez um pastor que pregou o evangelho fielmente, semana após semana, até que finalmente enraizou no seu coração. Mas alguém te contou. Alguém escolheu não encobrir. E agora a pergunta passa para você. Para quem você está contando? Porque há crianças nesta sala, neste lugar, no seu bairro, crianças na sua casa que estão esperando, saibam elas ou não, que alguém abra o livro e diga: deixa eu te contar o que Deus fez. A história é boa demais para guardar em segredo. É gloriosa demais, poderosa demais, maravilhosa demais para encobrir. Vou terminar com este trecho em Deuteronômio. Eu estava lendo em Deuteronômio recentemente. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 fala o seguinte, versículos 6 e 7. Note o que Moisés escreveu. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Versículo 7. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que Moisés estava dizendo, não encobra essa história. Repete aos seus filhos. A gente esquece muito. A gente esquece muito fácil. Mas não devemos esquecer o que Deus tem feito na nossa vida e o que está fazendo. Devemos lembrar e devemos lembrar para contar à próxima geração. Essa é a mensagem hoje à noite. Eu gostaria de todo mundo abaixe sua cabeça e vamos terminar nosso tempo numa palavra de oração. Senhor, levamos em consideração hoje à noite este trecho em Salmo 78, onde Asaf está nos
alertando a nossa possibilidade de contar à próxima geração sobre seus louvores, seus feitos, suas maravilhas, seus milagres, a salvação através de Jesus Cristo. O sacrifício que o Senhor fez por nós. Pai, nos ajude a passar estas notícias maravilhas à próxima geração, como alguém tem feito conosco. Pai, é uma obrigação que deve trazer alegria em fazer, porque nós somos teus filhos hoje, porque alguém contou para nós. Damos graças ao Senhor pela tua obra em nossas vidas através do Espírito Santo e pedimos que o Senhor esteja nos usando para contar esta mensagem à próxima geração e aos nossos vizinhos, nossas famílias. Dependemos totalmente no Senhor e eu peço que o Senhor esteja nos dando força. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.